invincible. Sejam bem-vindos a mais um Críticas de Cinema e aqui uma continuação. Pois esse é o Crítica com Cinemas com spoilers de Demon Slayer Castelo Infinito. Então, vamos começar a festa. É hora da diversão. Eu avisei que na minha crítica sem spoilers, eu faria uma crítica com spoiler. Porque tem muita coisa na qual eu quero falar desse filme. Então vamos separar por 3 atos. A luta da Shinobu contra o Doma, a luta do Zenitsu contra o Gaigetsu e a luta do Tanjiro e do Tomioka contra o Akaza. Só essas 3 partes exclusivamente porque eu tenho muita coisa a falar. E também algumas partes sem conectos. Se querem se contextualizar melhor, vejam meio que a crítica sem spoilers para ver essa crítica com spoiler. E também, acaso você tenha assistido o filme. Mas em relação, bora falar desse filmaço. Vamos começar com a primeira e também a mais curta das lutas. Shinobu versus Doma. A luta em si é muito boa, pois aqui conhecemos o verdadeiro Doma e a verdadeira Shinobu. O Doma foi introduzido meio que bem no início da 3ª temporada, na reunião das luas superiores após a morte do Gyotaro e da Daki. E ele parece um cara muito relax das coisas, meio felizão da vida. E ainda, pra piorar, tem a voz do Mamoru Miyano. Ele meio que era um demônio desligado, além do fato dele meio que gerenciar um culto. E quando a gente revê esse sujeito, a primeira coisa que a gente vê é ele comendo mulheres, meio que no sentido literal, enquanto meio que ele acaba matando uma das mulheres na qual a Shinobu tentou salvar. Isso já foi demonstrado meio que por sua primeira aparição em flashback, no flashback do passado do Gyotaro e da Daki, que ele aparece segurando um bando de cadáveres de mulher. É explicado que no passado, meio que ele era uma criança que meio que seus pais achavam que ela era meio abençoada, então fizeram um culto meio que em torno dele. Mas pelo que parece, o Doma meio que não acredita em Deus, ele é um ateu. Não só isso, como ele parecia que ele não sabia como lidar com as emoções. Pra falar a verdade, meio que ele era uma espécie de agnóstico social. Resumindo, ele é um apático, ele é incapaz de sentir emoções. Tanto que ele considerava seus pais extremamente estúpidos por colocarem ele como líder de culto. E ele acredita que o paraíso e o fim da dor podem ser encontrados se ele devorar meio que todo mundo. E aqui que tem o grande diferencial do Doma, pois ele não tem um passado triste, diferente de um certo alguém que a gente já vai falar. Pois é mostrado o seu passado, mas mesmo assim isso meio que quase não justifica as ações que ele está já fazendo. Que inclui a morte da Kanea. A Kanea é meio que a irmã mais velha da Shinobu, que foi introduzida lá na primeira temporada no flashback do passado da Kanao. A Kanea virou vítima meio que do Doma e a Shinobu meio que escolhe meio que ter essa missão de vingança e acabar com o demônio que acabou com a vida da sua irmã. E é mostrado mais do passado da Shinobu com a Kanea, onde meio que elas tinham meio que uma vida normal até seus pais serem mortos por demônios e elas serem salvos pelo Gyomei. E a gente vê a Shinobu pistola pela primeira vez. E agora de maneira aberta. E a gente vê esse embate entre os dois, principalmente por parte da Shinobu, que usa meio que toda a sua respiração dos insetos, que além de linda é muito veloz, pois meio que deixa a Shinobu meio que muito rápida. Mas quem acaba tendo mais vantagem é o Doma, que meio que já abraça a Shinobu e a mata. E na frente da Kanao, a morte da Shinobu foi triste. Tipo, a gente já se afeiçoou muito com a personagem e com o passado dela a gente se afeiçoou ainda mais. E o que deixa a morte da Shinobu mais triste foram as reações do Tanjiro e do Tomioka quando ouvem, meio que através dos covinhos que falam,
que a Shinobu morreu. E o Tanjiro pensa nela, ela feliz e ele quase chorando. Gente, dá peninha do menino. Agora só resta Kanao versus Doma. E essa luta, com certeza eu quero ver, pois agora meio que vai ser o terceiro round. Segunda luta, Zenitsu versus Kaigetsu. Aqui é uma das lutas que eu mais meio que fiquei vidrada. Pois o Zenitsu é um covarde, mas é um covarde muito querido. No final meio que da quinta temporada, e meio que nesse filme, o Zenitsu estava muito sério. E a gente meio que fica questionando de o que fez o Zenitsu normalmente barulhento e chorão, ficar com essa cara. E isso é respondido. O Gaigetsu não é um demônio qualquer, e sim um ex-caçador de demônios. Sim, vocês não ouviram direito. Um ex-caçador de demônios que não tem meio que uma respiração da água, do fogo, ou meio que de qualquer respiração. E sim, a respiração do Crovão. E isso liga ao passado do Zenitsu. Na primeira temporada, a gente já teve até um vislumbre do Gagetsu meio que reclamando do Zenitsu, pela sua fraqueza. Lá na primeira temporada, o Zenitsu tava meio que todo sério, porque o Gagetsu virou um demônio. E com isso, o vovozinho, que também apareceu no mesmo episódio do flashback do Zenitsu, acabou cometendo seppuku. E pra quem não sabe, ele deu uma de Saori. O Zenitsu leu a carta que meio que foi trazida pelo Pardalzinho, e era por isso que ele tava meio que todo sério. E aí temos um backstory completo dos dois, do Zenitsu e do Gagetsu, que foram criados pelo Jigoro. E esses dois, mesmo antes do Gagetsu virar um demônio, já se odiavam, já se crentavam. No entanto, o Zenitsu ainda o respeitava por conta da forte aversão que o Gagetsu tinha. Pois nós sabemos o quão o Zenitsu era meio que autodepreciativo, meio que antes dele conhecer o Tanjiro. O Kageku, não conheço muito de Kagetsu, mas eu vou chamar meio que de Kageto, desculpa o erro, conseguiu dominar todas as formas da respiração do Crovão, exceto a primeira, enquanto o Zenitsu dominou a primeira, exceto o resto. E o Kageku meio que tinha uns ciúmes meio que bem problemáticos com o Zenitsu. Pois o Jigoro vai dando muito carinho meio que pro menino loirinho. E isso só aumentou quando meio que o Jigoro quis fazê-los dois como seus dois sucessores. Pois um cobria a fraqueza do outro. E a luta desses dois, o pau a pau deles é fantástico. A gente vê o Zenitsu dando tudo de si, como a gente nunca viu na série. E olha que ele tava acordado. E a gente vê meio que o Gagetsu usando todas as outras formas da respiração do relâmpago, que a gente ficou curioso pra saber como era. Mas com certeza a parte que eu mais fiquei animada foi quando o Zenitsu revelou que ele fez uma sétima forma. O deus do dragão de fogo. E ele fez isso só para que ele lutasse meio que ao lado meio que do Gagetsu, da Gageku um dia. Minha gente do céu. Essa sétima forma é bonita. E ainda termina com chave de ouro com o Yushiro, que é o assistente da Tamayo, meio que falando, meio que quebrando o espírito do Gageku, meio que falando: agora você meio que é um lixo. E você vai morrer sozinho. Lamentável. Pô, o Yushiro desculachou o cara. Inclusive, o Yushiro e o Murata foram os grandes alívios cômicos do filme. As interações desses dois são mais que ouro. E também vai a menção honrosa ao Kiriya, que é um dos filhos meio que do Kagaya, que descansa em paz, que liderou suas irmãs meio que para mapear todo o Castelo Infinito, algo que seria impossível, e ele meio que vai fazendo isso meio que toda sob pressão, e seguindo o exemplo do pai. Esse é um menino forte. E agora, vamos pra luta na qual todos estavam esperando. Tanjiro e Tomioka versus Akaza. E, gente, se as duas lutas anteriores foram incríveis, essa aqui foi do supra-sumo, a mais hypada e emocionante luta de todas. Tipo, tudo é perfeito. Temos a parte do Tanjiro, que aprende meio que só a usar o estado acruísta e também o mundo transparente. Há um flashback dele mais novinho com o seu pai, que, meu Deus do céu, o senhor Kamado conseguiu decapitar um urso.
E o Tanjiro vai lá, usa meio que o mundo transparente, e ele meio que parece que o mundo tava todo devagar. E ele consegue meio que lutar contra o Akaza, meio que com facilidade, porque o Akaza luta sentindo o espírito de luta meio que dos adversários. Como o Tanjiro meio que ficar meio que sem espírito de luta, ele leva a vantagem. Já o Tomioka, ele também luta contra o Akaza. E o Akaza mais uma vez se interessa por outro Hashira. E a luta foi tão intensa que meio que fez que o Tomioka ativasse a sua marca de caçador. Assim como o Mushiro e a Mitsuri fizeram meio que no arco dos ferreiros. Inclusive, a interação desses dois, o Tanjiro e o Tomioka, está maravilhosa. Tem eles meio que andando juntos e meio que o Tomioka fala pro Tanjiro ir de sapatinho no castelo. E depois tem a cena durante a luta contra o Akaza, onde meio que o Tomioka tava tossindo internamente, meio que vai, Tanjiro, acaba com ele, acaba sozinho. E aí o Tanjiro grita em voz alta, Akaza, eu vou acabar com você! E o Tomioka, pô, moleque, por que você anunciou isso? Mas claro que o divo meio que dessa luta, que inclusive foi a luta mais longa de todas, foi o Akaza. Como sempre, em luta ele tá maravilhoso, mas o que se destaca mesmo é o backstory dele. O menino sofreu do início ao fim. É uma história de amor, de realidade, de fúria e de casualidade. Todo o relacionamento que o Akaza tem com o Genzo, que é o homem que o acolhe, enquanto a Koyuki, que é a esposa dele, a noiva, são muito belos. E o Akaza meio que pode ser meio que a grande exceção onde meio que ele não morre decapitado. Ele escolhe ser derrotado. Ele vê no Tanjiro meio que alguns ensinamentos que ele lembra do Genzo. E ele tenta reprimir isso porque meio que isso lembra do seu lamentável passado. E aí, quando ele se encontra com o Koyuki, meio que implorando para que ele pare, ele a abraça, meio que se desculpando, meio que por não meio que protegê-la. E ele meio que vai deixando ser a casa para voltar a ser o seu original, Hakuji. E toda a sequência dele meio que aceitando e indo meio que pro além, meio que revendo seu pai, o Genzo e a Koyuki ainda abraçando ela. Mano, eu juro que eu derramei muitas lágrimas aqui. Na minha opinião, de todos os demônios de Demon Slayer, eu acho que o Akaza tem um dos melhores backstories e é um dos mais desenvolvidos. Mas aí só sobrou o Kokushibo, que é o primeiro Lua Superior, que com certeza isso aí vai tacar o terror. Nesse filme a gente não vê muito do Muichiro, do Gyomei, do Sanemi, do Geiya, da Mitsuri e do Obanai, porque eles aparecem bem pouco mesmo. É só focar nesses 3 núcleos. E no que vai acontecer depois, bem, eu não vou dar spoiler porque, né, aqui é spoiler do filme, não do mangá. Esse filme é um filme extraordinário. Mesmo sendo um filme meio que divertido, esse filme consegue escalar e te prender do início ao fim. A primeira luta é boa, a segunda é ótima e a terceira é absolute cinema. É só isso que eu tenho que resumir com esse filme. Bom, essa foi minha crítica com spoilers de Demon Slayer Castelo Infinito. Se inscrevam no canal, ative o sininho e compartilhe. Muito busy, fui!